bem, dando continuidade ao nosso curso de Física Atômica, vamos continuar vendo as moléculas, que é o último capítulo formal do nosso curso. Nós vimos que quando temos uma molécula, a distância entre os núcleos, no caso uma molécula diatômica, é R, e que nós podemos separar a parte eletrônica da parte nuclear. E propusemos uma função de onda que pode ser escrito dessa maneira aqui, né? Nós temos que π é igual a uma soma em um certo número lambda, que é alguma coisa que caracteriza os estados eletrônicos, cujas funções de onda dos estados eletrônicos são os φ. E o que é interessante é que o estado eletrônico depende da distância entre os núcleos. Mas a função de onda dos núcleos depende de que estado eletrônico os elétrons se encontram e da distância entre os núcleos. E aí nós somos capazes, utilizando uma função que é uma soma de sobreposição da função nuclear e da função eletrônica, escrever uma equação, que é a equação que nos fornece a função de onda nuclear praticamente. Então nós escrevemos uma função, que é uma função de alto valor, que tem a parte cinética, e o que é interessante é que para fazer isso, nós fizemos uma aproximação, que é a chamada aproximação de Bohr-Oppenheim, onde a função eletrônica varia pouco, varia de forma muito lenta com a coordenada nuclear. É como se imaginarmos a cada instante o núcleo estacionário. Então, quando a gente faz isso, a função de onda nuclear, que é o D, que depende do R maiúsculo, que é a distância entre os núcleos, ela tem como potencial que segura os núcleos os autovalores, que dependem de R, obviamente, portanto é como se fosse um potencial que depende de R, mas elas são, na verdade, os autovalores da parte eletrônica. Então, dependendo da distância que os núcleos se encontram, o valor, então nós temos, na verdade, estados cujo valor de energia dependem da distância internuclear. Então, nós temos esta parte que poderíamos resolver. Tá certo? Então, essa é uma equação interessante, porque ela mostra claramente que a distribuição de cargas, que basicamente é o que o alto valor como função de R vai nos dar, dependendo de como é essa distribuição de carga, como é essa energia, os núcleos serão ligados de forma diferente. Tá certo? E é ele que determina exatamente a carga eletrônica, então tinha que ser os altos estados dos elétrons, que de alguma maneira determina a ligação entre os núcleos. Tá certo? E essa equação que nós estamos vendo aqui, ela é uma equação onde a energia aqui, que é o potencial, vai depender essencialmente do raio, da distância entre os núcleos, né? Ela não é isotrópica, porque não tem como, né? Você tem dois núcleos ligados por um eixo, portanto, ao redor do centro de massa, que é o ponto em algum lugar não precisa ser homonuclear, né? Pode ser heteronuclear, portanto, o centro de massa, que é o centro natural de coordenadas para a gente expressar as coisas aqui, não precisa estar exatamente no meio, vai depender da razão das massas. Porém, claro que não é isotrópico, né? Você olhando na direção Z, que é a direção na qual sentam os núcleos, você vê uma coisa e olhando. Então é diferente de um potencial como de um núcleo isolado, né? Mas essa equação, ela é uma equação 3D, ela é tridimensional e ela tem a sua parte radial e a parte angular. Tá certo? Então, ela é mais ou menos como um problema de força central, porque aqui esse E de lambda, nós vamos ver já, ele vai ter uma dependência, ele tem que ter um mínimo em algum lugar de R, que é para que os núcleos tenham ali uma posição ao redor do qual estarão os estados. Tá certo? Essas funções nucleares, elas vão nos dar os estados vibracionais
e rotacionais, na verdade, dessa molécula. Muito bem, então o problema é como se fosse um problema de força central aí, do ponto de vista de ter um potencial que depende de R, vai depender do valor de R, que é o módulo do vetor entre os dois núcleos, mas depende da energia cinética, depende de tudo isso. E nós podemos, de imediato, da mesma maneira que a gente aprendeu a fazer com o átomo, como aqui não tem explicitamente a parte angular aqui no potencial, ele vai depender de R, então nós já sabemos como é a função angular disso, né? São os harmônicos esféricos. Só que são harmônicos esféricos agora com um determinado momento angular, que nós vamos chamar de F, e componente Z do momento angular, que nós chamamos de Fz. Muito bem, então, nós temos que a função de onda, ela pode ser escrita, função de onda nuclear, ela pode ser escrita como uma parte que depende do R e uma parte que depende dos ângulos, né? Porque a equação continua sendo 3D. Só que a parte que depende dos ângulos, nós temos como dependência os harmônicos esféricos. Os harmônicos esféricos, onde no lugar do L vai aparecer um F e no lugar do M vai aparecer um MF, que é de fato um momento angular dessa molécula, porque agora ela pode rodar, né? Ela pode rodar em qualquer direção que ela queira. Ela tem uma simetria ao longo do Z, mas ela pode rodar da forma que quer. Então, a função que é desse tipo, que é o produto de uma parte que depende do R, depende da parte radial, ela vai depender de um número quântico, que é o número quântico vibracional, porque a função de onda do núcleo agora vai determinar a parte rotacional, que já está entrando aqui na parte angular, e a parte vibracional, que vai ser representada por um número quântico V. Tá certo? Os autovalores da parte angular nós sabemos quais são. Eles são F vezes F mais 1, H cortado ao quadrado, e MF, H cortado. Tá certo? Então, esse aqui é o do F2, então são os autovalores do F2, enquanto esses são os autovalores do Fz. E esses são os estados rotacionais da molécula, tá certo? Porque essa molécula, ela vai vibrar e vai rodar. Só que, como a gente viu que o alto valor vai depender essencialmente do R, então é quase como se fosse um problema de força central, onde a parte angular nós sabemos a solução, porque a dependência angular não aparece no potencial, aparece essencialmente no laplaciano, na parte cinética. Tá certo? Muito bem, a dependência radial vai dar origem aos estados vibracionais, enquanto a parte angular vai dar origem à parte rotacional. Bom, da mesma maneira que nós fizemos, quando você tem os harmônicos esféricos, você pode já isolar os harmônicos esféricos e obter a equação radial. Aqui também você pode obter a equação para a parte radial, que é essa parte aqui, da função de onda nuclear. Tá certo? Então, fazendo isso, nós temos que a parte angular vai nos dar aquela parte que normalmente aparece na equação radial, que é uma barreira centrífuga, né? Que aparece ali, ela vai existir agora, e ela corresponde à existência do momento angular, ela corresponde à existência da parte rotacional da molécula, e ela tem a mesma dependência que a gente tinha, porque basicamente é o mesmo laplaciano, só que agora com a coordenada R maiúsculo, como a gente resolveu para átomos. Então aí o que acontece? Acontece que nós temos uma nova equação para determinar a parte radial somente, que depende de como é o autoestado, né? O potencial basicamente é como é o autoestado dos elétrons nesse sistema
que tem agora 2 centros de força atraindo os elétrons, que são os núcleos dessa molécula. Tá bom? E essa equação, quer dizer, na verdade, esse aqui são os autoestados eletrônicos, que como nós vimos, eles funcionam como potencial para a parte nuclear. Mas a molécula como um todo tem um alto valor que depende de lambda, que é a parte eletrônica, V, que é a parte vibracional dos núcleos, e F, que também é a parte rotacional dos núcleos. Então agora nós temos que resolver esse problema aqui para obter as funções de onda. E obter, obviamente, os altos valores. Quando R vai para o infinito, R maiúsculo, obviamente os elétrons estão presos independentemente nos 2 núcleos e, portanto, a soma das energias é que dará a solução. Agora, quando R é muito pequeno, obviamente, E lambda deve divergir. Tá certo? Porque você não pode ter os núcleos se tocando, né? A função aí dos elétrons é manter os núcleos a uma certa distância. Mas para resolver esse problema, é evidente que nós precisamos conhecer esse cara aqui. Precisamos conhecer esse E lambda, que é a energia eletrônica da nuvem eletrônica, não importa quantos elétrons essa molécula tenha, como função da distância internuclear. Bom, como deve ser esse potencial? Baseado nisso que nós vimos aqui, esse potencial, que é o E de lambda, deve ter uma cara desse tipo aqui. Quando R vai para o infinito, é como se os núcleos não se vissem, o elétron deve estar de alguma forma em algum dos núcleos, e ela tem uma repulsão para valores baixos de R e tem um mínimo. E esse mínimo, obviamente, tem uma profundidade que nós chamamos de CE, e ele está localizado ao redor de um R0. Então, o E de lambda, que é isso que nós estamos representando aqui, que é, na verdade, o potencial para os núcleos, tem uma forma desse tipo. E é aqui que nasce, então, é aqui que nasce o comportamento, de fato, dando origem aos vários estados vibracionais que essa molécula vai ter. Tá certo? Portanto, vai aparecer um número quântico aqui, que vai dar todos esses estados vibracionais desse potencial. E é ao redor do R0, não teria como ela não ter uma anamorficidade, porque ela tem que ir para o infinito de uma forma e tem que ir a zero de outra forma. Ela é parabólica, né? Como todo potencial dessa forma, ela vai ser parabólica ao redor do ponto de mínimo. Mas aqui tem um ponto de mínimo, a uma distância R0, ao redor do qual as vibrações estão acontecendo. Isso aqui é um ponto de mínimo, portanto, a primeira derivada dele é 0, tá certo? E nós podemos então escrever em primeira aproximação ao redor do mínimo, fazendo a expansão do E de R, qualquer que seja, ele vai ter, o primeiro termo não zero é a segunda derivada. Portanto, ele é parabólico, ele tem um mínimo e produz o estado ligado, quer dizer, é essa forma que garante a existência da molécula, que garante que os núcleos permanecem juntos, porque o potencial é atrativo e negativo na região aqui, próxima do R0. Bom, em primeira aproximação, nós podemos dizer que o E de lambda é um potencial harmônico, o que, com uma certa constante K, essa constante K sai aqui da derivada, você vê que a constante K, ela nada mais é do que a segunda derivada do estado, esse K, é, na verdade, a segunda derivada do estado, do alto valor como função de R eletrônico no ponto de mínimo, tá certo? Essa é a constante K, é a segunda derivada, né? Então aqui você tem uma energia e aí tem a parte parabólica que garante que nós teremos altos estados vibracionais caracterizado por esse número quântico vibracional V. Obviamente V pode ser 0, 1, 2, 3,
Quando V é zero, a energia vibracional dos núcleos é H cortado ômega zero, onde ômega zero é a frequência natural dessa primeira aproximação do potencial. Portanto, depende da constante e da massa do sistema, que é a massa aqui reduzida. Essa é uma aproximação, mas ela não é tão boa, porque ela não leva em conta o fato de que tem aqui ao redor do mínimo, isso aqui não é uma parábola, é parábola bem próximo do mínimo. Mas à medida que você sobe a energia, não é. E ao longo do tempo, o pessoal propôs algumas alternativas. E uma das boas alternativas é o chamado potencial de Morse. O que é o potencial de Morse? É uma soma de duas exponenciais com sinais contrários. Então eu tenho aqui, ó, uma exponencial de menos 2 alfa R menos R0, menos duas vezes a exponencial de menos alfa R menos R0. Claro que aqui você tem, para R pequeno, uma divergência que é dada por esse. E você tem, aí vai ter um mínimo, que é a compensação dos dois, né, onde as duas derivadas acabam tendo sinal contrário, que dá zero. Como você pode ver, a derivada dessa função ao redor de R0 é zero. E depois tem essa parte negativa, ganhando da negativa, trazendo o potencial para zero, dando ao potencial uma forma parecida com essa, que é uma repulsão para baixos R's e uma sintótica, né, para altos R's, baixos R's. Então isso é o chamado potencial de Morse. Às vezes ele pode ser expressado de maneiras diferentes, mas ele é assim. Então, a primeira consideração é considerar uma forma analítica para esse potencial e resolver os estados. E é isso que a gente vai fazer. Vamos agora considerar, ao invés de considerar só essa parte, que deve ser válida para R, para os primeiros estados apenas, só para os primeiros estados vibracionais, para os demais começa a arrumar uma assimetria do potencial, portanto a anarmonicidade deve fazer parte. Então nós vamos considerar agora o potencial de Morse para a interação entre os dois núcleos, que é também o autoestado dos elétrons, e resolver. Essa parte não é difícil de resolver, existe em vários lugares a solução, inclusive nas notas de aula tem alguns indicativos da solução. E o que nós achamos é que nós temos a parte vibracional, quando você resolve para os altovalores, você vê que você tem a parte vibracional e tem a correção anarmônica. Essa parte de perda da harmonicidade, ou de ser uma parábola do potencial, adiciona um termo aqui, que depende de uma constante beta, não é mais, né, ele depende de algo que o beta, que aqui nós estamos expressando como H cortado ômega zero sobre 4CE, então vai depender da profundeza do potencial e tudo isso. Ele cria uma anarmonicidade e, portanto, entra um termo que depende de V mais meio ao quadrado. É como se você estivesse expandindo, vai ter uma série em V mais meio, isso vai expandindo. Esse beta é um valor importante porque ele, de alguma maneira, ele representa o quanto você desvia de um oscilador harmônico. E isso então mostra que as energias vibracionais, elas vão não apenas linear com o número quântico da vibracional V, mas vai com ele ao quadrado também aqui, de outra, né? Devido àquela anarmonicidade do potencial. E tem a rotação, nós não podemos esquecer as rotações. As rotações, elas são importantes, mas só que ela adiciona um termo em primeira aproximação, um termo que é um termo fixo aqui. Que se fosse um rotor rígido, tá certo? Se fosse um rotor rígido, a energia rotacional seria apenas, né, que seria o F mais 1, H cortado ao quadrado, dividido pelo momento de inércia, duas vezes o momento de inércia, que é a massa reduzida a R0 ao quadrado. A gente normalmente diz que a parte rotacional
ela, como não é bem um rotor rígido, a gente diz que ela depende de uma constante rotacional, escreve ela como um B vezes F, F mais 1, e esse F vai de 0 até, escalando de 1 em 1, é o momento angular da molécula. Só que aqui tem um problema, né? Porque quando a molécula vibra e roda, então a rotação dela deve criar, de alguma maneira, uma distorção do potencial. Então a presença da rotação distorce aquele potencial de Morse que a gente viu. Tá certo? E quanto distorce? Na verdade, o potencial efetivo, se você voltar à equação original, você vai ver que o potencial efetivo é um potencial que tem essa distorção ou barreira centrífuga aqui. Tá certo? Então você tem o potencial de Morse, mas você tem que somar essa parte a ele, que depende de R também. Aqui tem as exponenciais, mas tem a parte de R. Quanto maior é o momento angular, maior essa distorção centrífuga, tá bom? Maior a distorção centrífuga, então o zero, o equilíbrio vai sendo deslocado, por isso que ele entra aqui com a parte positiva. À medida que o momento angular cresce, o ponto de equilíbrio de alguma forma se desloca. E nós podemos pegar agora, põe o potencial de Morse aqui e determina qual é o novo mínimo ao redor do qual a molécula vai vibrar na presença de momento angular. A gente pode dizer que a solução que a gente pegou antes, ela é aproximadamente boa para F igual a 0, porque aí não tem essa parte. Tá certo? Mas para F diferente de 0, que eu falei lá anteriormente, que você pode ter, de alguma maneira, a barreira, momento angular na molécula, então não é verdade. Mas se você botar aqui o potencial de Morse e tomar a derivada, você vai ver que o novo mínimo é deslocado de uma quantidade que depende do momento angular, obviamente, depende do momento angular, e depende dos parâmetros originais, inclusive do ponto de equilíbrio que você tinha anteriormente, em F igual a 0, R1 igual a R0. E depende também da profundidade do potencial. Quanto mais profundo for o potencial, menos importante, obviamente, é essa distorção centrífuga. Tá certo? Então, tem moléculas que são tão fortemente ligadas que os estados rotacionais afetam um pouco a parte vibracional. Mas o que acontece é que quando eu levo em conta tudo isso, você vê, o potencial vai depender agora também do momento angular. Isso mostra que vai ter um acoplamento entre a parte rotacional e a parte vibracional. Tá certo? Então vai ter que ter lá na energia algum termo que acopla a parte rotacional da parte vibracional. De fato, melhorando o potencial da maneira que nós fizemos, então a gente melhora o potencial, significa levo em conta o potencial efetivo, que é o potencial de Morse, que já tem uma distorção, ele já foge da harmonicidade, juntamente com a barreira centrífuga, com aquela parte que distorce o potencial devido à presença da rotação da molécula, nós obtemos então finalmente os altovalores para esse sistema, que depende do valor, obviamente, eletrônico, tá certo? Mas os estados nucleares vão ter como valor, bom, a profundidade, obviamente, os estados vibracionais que nós havíamos mostrado até agora, a parte rotacional que considera o sistema como um rotor rígido e o acoplamento entre eles. O acoplamento entre eles está representado aqui por essa constante A e o produto da parte vibracional pela parte rotacional. Esse é o acoplamento rovibracional, ou da rotação com a vibração. E a parte rotacional também corrigida, porque agora, né, à medida que você tem esse acoplamento, a parte rotacional também será corrigida. Então aqui é uma correção da parte rotacional, tá certo? Então você tem esse termo aqui, que é o acoplamento, que seria um termo importantíssimo para a gente ver.
Tá certo? Que agora a energia vai depender, também tem um termo que também depende, como era esperado, e tem uma correção rotacional que aparece aqui. E essas constantes A e B, quando você resolve o problema com as equações, tudo isso, elas têm essa forma que depende, obviamente, do ômega zero, depende do expoente que aparece no potencial de Morse, do R0, das massas e da profundidade do potencial. Então, as constantes A e B, elas estão aí para nos dar essas correções. Note que o alto valor agora tem a parte vibracional rotacional, o acoplamento entre eles e a correção da parte rotacional também com esse termo quase que ao quadrado, mas com sinal negativo. Muito bem. Então, a estrutura eletrônica das moléculas diatômicas, então nós conseguimos resolver bem a parte nuclear. Agora vamos voltar para a parte eletrônica, tá certo? Como que resolve a parte eletrônica? Bom, esse é um problema que você tem que resolver levando em conta quantos elétrons você tem, levando em conta o princípio de exclusão, tudo isso tem que entrar aí, né, na solução dessa equação. Mas nós vimos a parte nuclear, agora temos que resolver a parte eletrônica. E a parte eletrônica, temos que levar em conta alguns fatos que são importantes. O primeiro dele é o seguinte: esse sistema não é isotrópico, como um núcleo segurando um monte de elétron. Ele tem um eixo preferencial. Portanto, ele não é isotrópico. Ele tem uma direção preferencial que nós vamos chamar de direção Z. Então, a direção que une os núcleos é chamada direção Z. Tá certo? E ao redor dessa direção, ou tendo como referência essa direção, nós temos algumas simetrias que tem que ser levadas em conta. Então, a primeira delas é que ao redor desse eixo, imagine os dois núcleos, o eixo Z, não é? O sistema ele é invariante com relação ao ângulo φ em relação a Z, né? Se você rodar ao redor do Z, ele é invariante. Isso demonstra pra gente, da mesma maneira que quando a gente tinha o potencial central, que não tinha uma direção preferencial, o L2 era um bom número quântico e a sua direção de quantização e a sua projeção também. Agora, o L2, como você não tem como a invariância por rotação ao redor do eixo Z, existe. Portanto, Lz é uma constante de movimento. Portanto, ele deve ser um bom número quântico. Mas Lx e Ly não. Portanto, L2 não é mais uma constante de movimento. E a gente está procurando funções da parte eletrônica, que são funções da Hamiltoniana, como nós havíamos escrito originalmente, que vai dar origem às funções φ-lambda, mas também são funções do momento angular na direção Z, que dá origem, né? Obviamente nós podemos mostrar que ao redor do Lz a parte da função de onda é um e elevado a mais ou menos i. Aqui a gente chama de lambda maiúsculo, ao invés de ml, nós chamamos de lambda maiúsculo o número quântico, tá certo? Então esse lambda maiúsculo, ele pode ser 0, 1, 2, 3 e assim vai por diante. E existe uma notação para esse número quântico, né? Quando ele é 0, nós chamamos que estamos no estado sigma. Isso aqui é o estado eletrônico, hein, gente? Tá certo? Estou pegando a parte angular na direção Z da função de onda da parte eletrônica. Tá certo? Quando esse número é 0, né, quando o momento angular ao redor de Z é 0, nós chamamos de estado sigma. Quando ele é 1, nós chamamos de π. Quando ele é 2, nós chamamos de delta. Quando ele é 3, nós chamamos de φ também, né? Mas ele está relacionado com... Tá, isso é uma notação. Então, um estado sigma é um estado que tem momento angular 0
ao redor da nuvem eletrônica. E essa notação é para o momento angular da nuvem toda, de todos os elétrons juntos. Mas às vezes nós gostamos de nos referir aos elétrons individualmente. Também pode-se falar dos elétrons individualmente, só que aí nós usamos letras minúsculas para caracterizar o momento angular deles. Então é sigma, pi, delta, φ minúsculo. Então se eu tenho um elétron com sigma minúsculo, significa que ele tem momento angular, o estado dele, a contribuição dele, tem momento angular zero na direção z. Tá certo? Então agora os estados eletrônicos, eles ganham letras novas para caracterizar o seu momento angular ao redor da direção z. Além disso, há outras invariâncias que nós temos que levar em conta. Tá certo? Tem algumas invariâncias que nós temos que levar em conta. Além dessa simetria ao redor do eixo z, nós temos outras que nós temos que levar em conta. Claro que nós estamos tratando de uma molécula heteronuclear qualquer, e nós vimos que a função de onda está localizada aqui, a função de onda eletrônica, aqui estão só os núcleos representados. Mas nós podemos verificar que se eu trocar y por menos y, x por menos x, aqui então eu faria como se fosse a função de onda, eu faria uma inversão em relação ao plano xz. Então aqui está o plano xz, a função de onda eu posso verificar o que acontece com ela quando eu olho no lado oposto. Então eu inverto o y, né? Estou num ponto aqui, eu inverto o y, eu vou para um ponto aqui. Ou quando eu inverto o x, significa que eu estou num ponto aqui, agora eu venho aqui. Acontece que nós podemos mostrar que tem que haver uma certa simetria em relação a isso, e portanto essas operações, né, a função de onda, se eu pegar, inverter, vir para cá, ela pode ou não trocar de sinal, tá certo? Então quando eu faço isso, ou ela troca de sinal ou não troca de sinal. Quando ela não troca de sinal, nós chamamos dos estados mais. E quando ela troca de sinal, nós chamamos os estados menos. Portanto, com relação embora tenha uma certa simetria ao redor do z, esse tipo de operação, e a gente pode, eu solicito que vocês leiam com detalhe as notas, porque lá eu explico direitinho, essa simetria, né, de troca de sinal, que pode ou não trocar o sinal, dá para se fazer determinando um operador que faz essa reflexão, que faz tudo isso, para mostrar que, na verdade, os estados aqui podem ser degenerados, e aqui nós temos um chamado dubleto. Dubleto devido a essas propriedades de simetria. Então, além de ter aquelas letras sigma, pi, delta, φ, etc., ele vai carregar um mais ou menos dependendo da simetria da função de onda, de mudar de sinal ou não nessas operações aqui. E isso tudo porque você tem uma simetria ao redor do eixo z que está aqui. Tá certo? Veja que o eixo z faz parte sempre do plano que determina essas simetrias. E aí tem mais um probleminha ainda. Então, bom, só para antes de falar do outro problema, deixa eu falar que então essa simetria por reflexão, ela nos dá, tá? A simetria por reflexão, ela, principalmente para os estados ni igual a zero, né? Ela nos dá, de alguma forma, uma adição de um sinal, mais e menos. Então tem os que são positivos e os que são negativos, ou pares e ímpares, como você quiser. Por quê? Por quê? Porque o sinal pode mudar ou não. Não muda de sinal é o estado mais. Muda de sinal é o estado menos. Tá, isso com relação àquela que não tem momento angular em relação ao eixo z, portanto ela tem que ter uma certa simetria, porém ela pode mudar de sinal quando eu faço essa reflexão. O sistema vai estar num estado ou no outro, porque eles vão poder ter energia diferente. Tá certo? Não é o mesmo estado, ele pode estar num ou no outro. Muito bem.
E o caso homonuclear? Aqui vem a coisa mais interessante ainda. Quando está o caso homonuclear, a maioria das moléculas, muitas moléculas de interesse, nós temos uma invariância com relação ao centro de simetria. Então, aqui eu tenho que pegar esse desenho aqui, né? Eu tenho aqui no Z, aqui um centro de inversão, e eu posso fazer uma inversão agora da função de onda, indo de um lado do outro, né? Aqui fica mais fácil olhar, indo de Z para menos Z. Então eu estou no lado de cá, eu venho para o lado de cá. O que que acontece? Novamente, né? Agora tem uma simetria aqui no eixo Z com relação a esse ponto de inversão. Isso leva a algumas consequências na função de onda, como a gente já aprendeu em mecânica quântica. Então, essa operação de inversão, ela também pode trocar ou não o sinal da função de onda. Quando não troca o sinal da função de onda por uma operação de inversão ao redor do centro de inversão, que é esse ponto aqui, nós chamamos que trata-se dos estados Gerade. Isso vem da tradição alemã. Então, esses estados Gerade são estados que, por inversão, tudo isso que eu estou falando são propriedades que são adicionadas devido à simetria que a molécula tem, né, devido aos seus núcleos. Você já deve ter notado isso, tá certo? Principalmente em relação a Y, você tem os dois núcleos. Quando eu não tenho momento angular, não tenho dependência angular, tem que ter certa simetria em relação ao Y, e a gente verificou que tem o mais e o menos. Agora nós temos o G e o U. O Angerad é quando você inverte o sinal ao fazer a operação de inversão. Isso está na Newtoniana. É algo que está no sistema. Está na Newtoniana essa simetria, portanto, ela vai aparecer na função de onda de alguma maneira. O resultado dessa simetria de inversão é que, para o caso homonuclear, que é o caso aqui onde essa inversão é interessante, ele cria, na verdade, os dois conjuntos de estados. Então, agora, além de ter um estado mais e menos, eu terei os estados caracterizados pela letra G ou pela letra U, que são aqueles que invertem o sinal sobre uma operação de inversão e aqueles que não invertem o sinal com relação à operação de inversão e invertem o sinal com relação. Então, eu terei um subíndice aqui agora, tá certo? Caracterizando os estados sigma, pi, delta, tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Todos os estados que nós havíamos falado, sigma, pi, delta, phi e assim por diante. Só que agora eles terão a letra G ou a letra U, dependendo da função de onda ter ou não inversão. O resultado disso é que você vê, existe, a hora que a gente resolve o problema, aparece um monte de outras constantes que levam simetrias especiais aí na função de onda. E os estados eletrônicos, por exemplo, o estado de momento angular zero na direção Z, ele pode ser tudo isso aqui, ó. Então eu tenho 4 estados com energias obviamente diferentes, porque a inversão ou não da função de onda envolve uma certa paridade dela com relação ao centro de inversão. Aí vai dar origem a uma série de estados que nós vamos aprender, que ou ligam ou não ligam os núcleos. E ainda tem a notação de spin. Nós não colocamos o spin total aqui do sistema. Se tiver um único elétron, o spin da nuvem eletrônica é meio, obviamente, mas quando tem vários, pode ser um S qualquer. E esse S tem que entrar aqui em cima, na notação espectroscópica, com o valor 2S mais 1, onde S é o valor total do spin do sistema. Total. Quando eu tenho um spin total 0, vai aparecer 1 aqui. Tá certo? E o estado, então, por exemplo, um estado sigma, seria sigma mais G. Então, é um estado Gerade, é um estado de paridade positiva com o spin total 0. E mais a uma notação. Quando você vê aparecer uma letra X na frente, refere-se ao estado fundamental. Então, para distinguir o estado fundamental dos outros, coloca-se a letra X na frente da notação. Tá bom? Então, claro, isso tem que ser resolvido, porque
agora resolveu o problema da... Não é trivial, né? Você tem, em geral, que fazer uma série de contas aí para poder obter os estados, mas todas essas propriedades estarão no estado. Bom, com isso a gente fecha um pouco o problema das moléculas, mas falta fazer um exemplo. E isso eu vou fazer na próxima aula. Até a próxima aula.